Fala galera criada no Leite com Pera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai fazer uma aula um pouquinho diferente. Eu participo de alguns grupos de design, né? E um designer de um desses grupos que são mais para iniciantes mandou uma arte que ele fez. E ele me autorizou a pegar essa arte e fazer uma aula mostrando o que poderia mudar, qual é a minha opinião como profissional, onde é que dá para melhorar. E é isso que a gente vai fazer hoje. O arquivo que ele fez foi no Photoshop, o programa que a gente vai usar vai ser o Photoshop. E vamos dar uma avaliada agora na arte dele, ver o que pode ser melhorado, o que a gente pode fazer de profissional para melhorar a arte dele, né? Normalmente eu gravo de noite, agora é tipo meio-dia, então... Não, mentira, são 4 horas da tarde, mas tem muito carro passando aqui, se vocês ouvirem alguma coisa, já sabe os esquemas, todo mundo passa por isso. Bora começar. Então, essa aqui é a arte que ele fez, o Instagram dele eu vou deixar aí na tela, é JK Design Off. E a gente vai ver o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer para isso ficar mais vendável, mais profissional, né? Então vamos primeiro começar analisando como foi que ele fez a arte dele, como foi que ele organizou as camadas, onde é que cada coisa está se encaixando. E aqui no cantinho vocês podem ver as camadas do Photoshop. Então a gente tem uma pasta para os textos, um retângulo vermelho, a pessoa, uma pasta para os textos que são o logo dele, a imagem e o fundo. Beleza. Vocês podem ver que ele aplicou um efeito de multiply na imagem, né, para ela ficar transparente no fundo, né? A parte que é branca desaparecer. Cadê? Multiply. Beleza. Bem, a primeira coisa que eu vou falar aqui, que eu já notei logo de cara, é em relação ao fundo, quando eu estava deixando as camadas transparentes, que ele deformou a imagem. Não importa qual design você está fazendo, o que você está... A menos que seja uma questão artística, a gente normalmente evita deformar a imagem. Você pode ver que o cara está achatado, está tudo achatado. Ele fez isso para encaixar dentro do quadrado, mas isso nem sempre é a melhor ideia. Às vezes é melhor você vazar o conteúdo e perder um pedaço da sua imagem do que você achatar e deixar com uma aparência não profissional. Então a primeira coisa que eu vou fazer, apesar de eu não ter certeza... apesar de eu não ter certeza de qual que é a posição 100%, né, o que seria correto para essa imagem, eu vou dar uma esticada até onde eu acho que esse cara está parecendo um ser humano. Que eu diria que é mais ou menos aqui, assim. Então, não deforme sua imagem, principalmente porque, como vocês podem ver aqui, ele não transformou essa imagem num objeto inteligente. Então, você clicar com o botão direito aqui, você pode converter para um Smart Object, né, que é um objeto inteligente. E isso faz com que qualquer deformação que você faça na imagem, você não esteja estragando a imagem original. Ele tá toda a informação está dentro do Smart Object e você pode voltar, é não destrutivo, né? Mas tudo bem, a gente devolveu aqui mais ou menos o que era. E aí vem o texto. Eu sei que ele colocou o texto atrás da cabeça da pessoa, mas eu não faria isso. Por quê? A sua logo, ela é muito importante na hora que você vai apresentar uma ideia para o cliente. O cliente vai querer procurar por você, ele vai procurar JK Design. Ele não vai procurar JK Designer, que se eu puxar aqui, é o caso da sua logo. Então a primeira coisa que eu faria é não esconder a sua logo, né? Então eu tenho a imagem completa aqui, onde eu posso encaixar a sua logo que isso não vai ficar atrás de nenhum elemento, não vou perder um pedaço da logo. Então a primeira coisa que eu faria é eu jogaria a logo para frente, porque ela é a informação mais importante. Você está falando, precisa de um design gráfico? Ok, essa informação é importante, a pessoa tem que saber qual que é o seu serviço. Mas logo após saber qual que é o seu serviço, a primeira pergunta que ela vai fazer é quem que vai fazer o serviço? Então, eu sei que você tem aqui o e-mail, o telefone, mas a sua logo é importante, ela precisa ficar o mais acima de tudo possível. Então, o que eu vou fazer? Opa, eu joguei a logo dentro do texto aqui. Deixa eu puxar para a camada de cima. Ok. O que eu vou fazer? Eu vou colocar a sua logo aqui embaixo, num canto que ela fique visível, mais ou menos na mesma posição que você colocou, do lado direito da tela. E vamos trabalhar agora nesse quadrado aqui. A primeira coisa que me incomodou é que esse vermelho tá muito vermelho. Tá tipo, pai, entendeu? Por quê? Porque o azul e o vermelho fazem um contraste muito grande. E isso dá fica tipo, visualmente fica gritante, incomoda o olho. Então a primeira coisa que eu vou fazer é procurar uma cor melhor para esse vermelho, né? Eu vi que você colocou um gradiente aqui, deixa eu ver o que foi que você colocou, foi efeito? Temos um efeito de um overlay gradiente, né? Então, eu procuraria trabalhar com alguma cor diferente. Talvez
não necessariamente um azul, mas alguma cor que trabalhe melhor com azul, entende? Se eu vier... abrindo meu outro monitor. Se eu vier aqui, se você quiser usar o vermelho, você fizer questão de usar o vermelho, porque a roupa da pessoa é vermelha e azul, o que eu faria eu usaria um vermelho menos saturado e provavelmente eu ia tentar colocar de uma forma que isso não fosse ficar tão conectado com o azul, né? Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou diminuir o tamanho disso aqui e vou encaixar o seu texto. Opa, você fez elementos separados, ok. Isso é uma coisa que normalmente eu evito. Eu não coloco elementos separados, a menos que eu queira que eles fiquem separados de alguma forma, tipo assim. Se esse não for o caso, deixe os elementos todos no mesmo bloco de texto, pelo simples fato de que você não vai ter o problema de um texto ficar flutuando acima ou outro abaixo. O alinhamento dele vai estar perfeito porque ele foi feito para ser assim, dentro do bloco de texto. Mesma coisa para o e-mail. Vou colar o e-mail aqui. E se você quiser, você ainda pode pegar todo mundo, na verdade. Deixa eu deletar isso aqui. E colocar todo mundo no mesmo... E colocar todo mundo no mesmo bloco de texto. Você pode ver que ele deu um erro aqui de parágrafo, né? Mas é porque o espaçamento da fonte está errado. Então vou mudar para automático, que é o que já vem de padrão. E vou colocar aqui. Uma coisa que você tem que pensar é qual a margem que você quer em relação ao bloco, né? Antes você tinha colocado quase colado, né? Assim, bem próximo. Dê um respiro para o seu texto. Coloque um espaço assim que você vê que não está grudado na margem, na borda do quadrado, que não está visualmente um monte de coisa amontoada, que tudo você deu um certo espaço. Aqui essas barras que você fez ficou legal, talvez eu subiria ou desceria isso aqui um pouquinho. Deixa eu ver o que você colocou aqui. Então seria uma coisa que eu faria. Precisa de... O D não está alinhado, então eu removeria isso daqui, deletaria e colocaria o precisa de aqui. Precisa de design gráfico. Eu colocaria os elementos um pouco mais próximos para fazer a conexão, né? Porque uma das regras de design que você precisa saber é o agrupamento. Sempre que você vai trabalhar com informações que estão correlacionadas, você agrupa elas no mesmo lugar. Então, por exemplo, se eu tivesse o gráfico aqui embaixo, a pessoa ia ler, precisa de designer? Sem interrogação, né? Precisa de designer. E aí depois ela ia ficar gráfico, e aí o WhatsApp e e-mail. Então, se você quiser que a pessoa conecte tudo, você deixa as coisas dentro daquele mesmo grupo visual. E isso é muito importante. A ordem de leitura das coisas, como a pessoa vai ver as informações, o que você quer que ela veja primeiro, segundo e terceiro, é muito importante no design. E muitas pessoas não pensam nisso na hora de fazer o design dos produtos dela. Então, por exemplo, a primeira informação que a pessoa vai bater o olho vai ser esse quadrado vermelho que tem aqui. Por que isso vai acontecer? Porque a gente lê da esquerda para a direita, de cima para baixo. E a primeira informação que tem da esquerda para a direita, de cima para baixo, é o quadrado vermelho. Depois a gente vai ler, precisa de design gráfico, o WhatsApp e o e-mail. E aí, seguindo a lógica, nosso olho bate na pessoa e por último vê a sua logo. Então tudo isso precisa ser pensado na hora que você vai fazer uma arte. Você tem que pensar, o que a pessoa vai ver primeiro? O que eu quero que a pessoa veja primeiro? Qual que é a informação mais importante? Qual que é a informação secundária, certo? Então beleza, eu ainda talvez diminuiria um pouco mais esse retângulo. Talvez eu pegasse isso aqui tudo e subisse um pouco, porque eu quero que tenha mais ou menos a mesma margem de cima e do lado aqui. Esse rapaz, eu poderia dar uma aumentada nele. Opa, uma aumentada nele e puxar ele um pouquinho mais pra cá. E talvez o JK aqui, da sua logo, eu pudesse puxar pra cá. Não, o rapaz aqui em cima não ficou encaixando, não parece que o dedo está apontando tanto assim. Mas na verdade até uma coisa que você pode fazer é fazer o rapaz passar na frente. Fazer esse overlapping de informação, né, colocar uma coisa em cima da outra, às vezes ajuda a deixar a sua arte mais dinâmica, sabe? Uma coisa, não é como se fosse uma imagem de um cara, uma imagem de um... Você está colocando todo mundo na mesma composição, então a pessoa está passando por cima do papel e está apontando para ele. Esse tipo de coisa é muito legal. Agora vamos resolver as cores.
O fundo, talvez você possa colocar um fundo mais... Talvez assim, eu nem estou me incomodando tanto com o fundo, eu estou me incomodando mais com esse vermelho. Mas se eu fosse mudar o fundo, o que provavelmente eu faria é, eu pegaria uma cor um pouquinho menos saturada, porque o fundo é segundo plano, né? Então ele não precisa ser... Pô! Você vê que só de diminuir a saturação do fundo, o vermelho já ficou menos gritante, ele briga menos com o azul. E aqui no overlay, o que eu faria é o seguinte, ao invés de fazer para o mais claro, talvez eu fizesse para o mais escuro. Então eu viria aqui, e aqui onde você colocou um vermelho mais claro, eu puxaria um vermelho mais escuro. Porque a sua fonte é clara, então quanto mais escuro, mais fácil de ler o seu texto. Então isso é uma coisa que você pode se atentar, assim... Quanto maior o contraste, mais fácil da pessoa ler e mais fácil da pessoa entender a informação que você quer passar. Eu mudei o tamanho aqui. E uma última coisa que talvez eu faria é, eu mudaria as fontes. Essa fonte não é uma fonte ruim, mas... Eu não sei, eu acho que às vezes uma coisa mais artística, mais chamativa, do que só uma fonte que parece um pouco com Arial, ou uma fonte mais padrão, né? Sem serifa. Você tem dezenas de milhares de opções de fontes, muitas formas de fazer composições diferentes. Então, por exemplo, deixa eu vir aqui, eu preciso de design. Como você destacou a palavra design, seria interessante que você colocasse uma fonte que destacasse, que falasse assim, ó, isso é diferente quando é designer. Por favor, não coloque uma fonte dessa, porque é uma fonte horrível. Procure uma fonte que seja mais... que ao mesmo tempo pareça profissional, não usa Comic Sans, e ao mesmo tempo pareça profissional, seja estilosa. Uma fonte estilosa, eu acho que esse é o ponto. Eu peguei a Cambria, que é uma fonte bem conhecida. Essa é a Cambria Math. E eu vou arrumar o espaçamento que por algum motivo está menos 75, vou deixar 0. Por coincidência encaixou muito bem aqui. Eu vou encaixar os elementos da fonte um pouquinho melhor. Eu não entendi muito bem o que você fez aqui. Ah, isso aqui foi texto. Você fez uma barra de texto. Tá, você fica meio preso, você não tem muita liberdade quando você usa o texto dessa forma, né? Você tem que deformar o texto para conseguir a linha. Vou fazer o seguinte, eu vou usar alguma ferramenta mesmo. Então, peguei aqui a ferramenta de retângulo, vou mudar aqui para forma e vou puxar aqui. Opa, colocar a cor branca e não quero borda. Beleza. Então agora eu vou dar uma deformada aqui para ficar mais de acordo. Acho que dá para dar uma distanciada aqui. É sempre importante você dar um respiro. Os elementos não podem estar grudados. Sempre tem que ter um espaço que faça sentido, uma coisa que fique visualmente interessante. Por exemplo, aqui está muito perto, aqui está mais longe, então eu procuraria deixar um mais do lado do outro, mais alinhado um com o outro. E aqui vou alinhar com R. Procura esse designer, ou precisa de designer. O precisa de, talvez eu até, assim, não é necessário, mas talvez eu tentaria colocar ele menorzinho. Porque a palavra-chave aqui é designer. O que você precisa? Designer gráfico, né? Esse gráfico agora que eu mudei a fonte não está mais encaixando tão bem no que tinha antes. Talvez eu possa até colocar a mesma fonte, que foi a Cambria. Então, Cambria Math. Novamente eu vou corrigir isso aqui, que por algum motivo está tudo errado. Você colocou um espaço entre o gráfico e vou remover isso. E vou aumentar o tamanho da fonte. Aqui também Cambria Math. Precisa de designer gráfico? Telefone. Outra coisa que você pode fazer, e aí já é uma parte que a gente vai começar a brincar mais com as possibilidades, né? É o seguinte, eu posso... Deixa eu aumentar o rapaz de novo. Ok. Então, você pode começar a adicionar alguns elementos. Na verdade, eu ainda estou um pouco incomodado que eu mexi aqui e eu esqueci de reposicionar. Então, vou pegar aqui o meu texto e vou subir um pouco. O cara estava dentro da camada de texto, não vi que eu fiz isso.
Pronto. Ok. Então, sempre que você for fazer um trabalho de design, se preocupe com a disposição dos elementos dentro da sua área. Então, por exemplo, eu alinhei aqui o WhatsApp, o e-mail com esse pedaço. Aqui não está passando dessa margem. E se você quiser ainda, se você quiser ser bem metódico, você pode pegar tudo e centralizar tudo na área do retângulo. Então agora a gente tem uma coisa bem alinhada. Você ainda pode, por exemplo, pegar esse retângulo. Eu vou dar um Ctrl J para duplicar o retângulo. Então agora eu tenho 2 dele. E eu vou modificar, eu vou tirar o preenchimento e eu vou colocar uma borda vinho escura. E eu vou aumentar a espessura dessa borda. Agora eu vou tirar esse efeito de overlay da borda. E eu acho que podia até deixar um pouco mais escuro. Assim. Para dar um contraste ainda maior e separar os elementos do fundo, né? E em relação a esse fundo que você colocou aqui, se você quiser que o carinha apareça, você pode fazer assim. Se você quiser só a parte da arte mesmo, dos desenhos, você pode sumir com o cara, porque eu acho que é muita informação esse cara desenhando no fundo, sabe? Os desenhos já estão fazendo um bom papel, e dependendo eu até colocaria uma transparência, ou não. E aqui está as modificações que eu faria. A sua logo, você não tem bem uma logo, né? Você tem 2 textos um em cima do outro, e se eu não me engano você usou a mesma fonte que você usou aqui em cima naquela hora. Eu aconselharia você criar uma logo, você desenvolver alguma coisa que seja sua identidade, porque as pessoas vão ver a logo e quando elas verem a sua logo elas vão ter que entender que é você. Não importa onde sua logo está atrelada, onde que ela está, as pessoas vão ver e falar, aquele é o cara que faz design gráfico, eu sei que aquela empresa faz design. Então, procura fazer uma logo para você, é importante você ter uma logo, mas por enquanto vamos deixar aqui assim mesmo, colocar aqui, e só para mudar aqui o nome da camada para o logo, e só para dar um tchan, eu vou colocar uma borda. Então eu vou vir aqui em Efeitos, Stroke, e vou escolher uma cor tipo esse azul, só que bem escuro. Ok? Tipo assim. JK Designer. Eu comi o pingo do I com K. Fiz brincando, mas você escolhe como você vai fazer. E é isso. Eu vou fazer o seguinte, eu vou salvar o seu aqui como JK Designer novo. Ok? Então eu vou abrir aqui o novo para a gente poder comparar e ver o que a gente realmente mudou de uma arte para outra, né? Então, abrir o seu antigo aqui. Então isso é o que a gente tinha antes, e isso é o que a gente tem agora. Então, apenas recapitulando tudo, o que eu fiz? Mudei a cor do fundo, porque o fundo estava muito saturado e o vermelho estava muito saturado, e isso estava te dando um problema de visualização, porque estava tudo muito ardendo no olho. Eu corrigi a imagem no fundo, que você distorceu, e eu tirei o cara do ângulo, eu botei só as artes no fundo, porque já tinha um cara na frente, um cara atrás, a sua logo entre os dois, era muita informação, então eu removi o cara e deixei só a arte na parede, com a textura do chão. Depois disso eu diminuí essa caixa, porque você tinha muito espaço vazio em cima da logo, muito espaço vazio embaixo da logo. O texto estava apertado aqui embaixo, colado aqui com muito espaço desse lado, então eu corrigi isso, centralizei um pouco o texto, coloquei a caixa menor para que todos os elementos pudessem se encaixar tendo respiro e ao mesmo tempo mais compacto, né? Eu mudei a posição do rapaz, que ele estava quase nada aparecendo do rosto dele, ele perdeu muita informação dele. Coloquei aparecendo o sorriso inteiro, ainda comi um pedaço do olho, né, pra ficar meio rosto assim, mas deu pra entender. Se você quisesse, você ainda poderia colocar ele mais aqui, mas aí você tem esse problema aqui do cabelo, né, então eu esconderia isso. Então metade aqui. Passei o dedinho dele pra frente, de tudo. Coloquei uma borda no vermelho e eu mudei o gradiente, que estava indo do vermelho para um rosa, né, um vermelho claro,
E eu coloquei do vermelho para um vinho, um vermelho escuro, porque as suas letras são brancas, então quanto mais escuro, maior o contraste, mais fácil a visualização, ficou melhor visualmente. Além disso, eu coloquei a sua logo para baixo e coloquei um contorno, fiz uma logo rapidinha com a sua fonte, que era a mesma fonte. Eu mudei a sua fonte porque eu achei que a fonte estava muito sem gracinha. Peguei uma fonte um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais atraente, não foi nenhuma grande mudança, e posicionei o WhatsApp, o e-mail e todas as outras informações na mesma caixa de texto, para evitar que os elementos ficassem voando em posições diferentes. Eu fiz a mesma coisa aqui com o precisa de. Obviamente que o designer estava num tamanho diferente, num posicionamento diferente, então eu coloquei numa caixa de texto diferente. Se você ainda quisesse, você poderia deixar aqui em negrito, porque esse aqui tá maior, então tá mais escuro. Você poderia tentar deixar assim, tudo em maiúscula. Talvez também fosse uma opção interessante. Acho que eu prefiro como tá aqui, sem maiúsculo. Mas você pode ir testando, inclusive com outras fontes. Se você não gostou dessa fonte, procurar uma fonte que te agrade mais. Eu não coloquei a Bebas, porque a Bebas é uma fonte muito padrão que todo mundo usa, mas até a Bebas fica legal, é uma fonte interessante. Eu gosto da Bebas, ela é bem impactante, ela é estilosa e muita gente usa. E é exatamente porque muita gente usa que eu não usei. E a Bebas também não teria esse problema do G, né? Então você teria que fazer uma linha só. Eu também removi o fato que você usou o texto para fazer a linha embaixo. Não faz isso. Usa shapes, usa curvas, faça as formas que você precisa. Não use texto para criar forma. A menos que seja uma necessidade gráfica, mas dificilmente isso vai acontecer. Uma última modificação que eu ainda faria, que eu me esqueci, é modificar a fonte do WhatsApp, do e-mail e tudo mais para a mesma fonte que eu usei do Cambria, né? Então mudaria aqui para Cambria Math. Por que eu faria isso? Porque é importante você ter padrão em tudo que você faz. As suas fontes têm que ser padronizadas. Não tem nada mais estranho do que você ter um projeto onde você tem uma fonte aqui, outra fonte lá, uma terceira, uma quarta, quinta, sexta, sétima fonte. Você fica assim, que bagunça. As coisas têm que parecer que fazem parte do mesmo grupo. Tudo tem que parecer que é o mesmo projeto. Porque se você coloca muita informação diferente, muita coisa que não conecta, fica estranho, né? Então, o ideal é você usar não mais do que 2 fontes, no caso mais extremo 3 fontes, mas normalmente 1 ou 2 fontes. Normalmente você tem uma fonte para título, para coisa mais importante, uma outra fonte para blocos de texto. E nesse caso aqui eu vou usar uma fonte só, né? A mesma fonte serve que eu usei ali para cima. Você pode ver que quando eu fiz isso, o D maiúsculo dele apareceu, o J maiúsculo apareceu. Eu vou deixar tudo minúsculo, porque e-mail é em minúsculo. Talvez ele pudesse colocar um parênteses aqui, né, e finalizar ali. Só uma questão de ficar mais padronizado, né, como funciona. E esse design gráfico aqui eu acho que eu diminuiria um pouco para ele alinhar com o R. Depois que eu mudei a fonte, ele perdeu um pouco da ideia do alinhamento. E mais uma coisa que eu acabei de notar é que você vê que o espaço daqui pra cá no G e daqui pra cá tá diferente. Eu alinharia com o I, mais ou menos. Não sei se tá bom. Então é isso. Eu espero que eu tenha ajudado você que está assistindo essa aula. Qualquer dúvida você pode perguntar nos comentários. Se você tiver um design e você quiser que eu faça uma aula como essa com o seu arquivo, manda o seu arquivo em Photoshop, Illustrator ou qualquer outro formato que você tiver para valetuto@leoconde.com.br, tá aparecendo aqui embaixo na tela. E eu faço uma aula, eu ensino como corrijo, mostro como é que faz. Pode ser qualquer coisa. Se quiser mandar uma animação do After Effects, uma edição do Premiere, desde que caiba no e-mail, eu acho. Qualquer coisa manda um arquivo do Drive, não sei. Mas eu espero que eu tenha ajudado vocês, eu espero que essa aula tenha tido algum valor para vocês. Curte, compartilha, segue o canal, clica no sininho para receber as notificações. E é isso aí, até a próxima aula. Valeu, falou!